Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast e hoje um podcast especial, né, com duas convidadas ilustres, né, que eu estou tendo a honra de receber. Né, uma delas que eu estou tentando buscar há muito tempo, que eu tive que buscar ela na marra, na água, essa semana e graças a Deus ela topou e aceitou. Né? Aceitei, Gabi principalmente Ferreira. Pela Nicole. E é verdade, ela só veio aqui quando ela ficou sabendo que a Nicole não falou que a Nicole, eu falei, então vou agora. Foi verdade. Tá? E obrigada. Ela já falou aqui, a Nicole, a Nick Sabac, que é fera, né? Que está aí vindo de Salvador, né? Para brilhantar nossas águas, essa competição do nosso estadual. Né? E para começar, gente, esse podcast aqui, não vou começar de uma forma diferente, né? Vocês já estão escutando essa melodia aí de fundo, né? Desse cara, que é um autor maravilhoso, que ele compõe assim músicas incríveis, né? E eu vou colocar aqui para vocês, para ele abrir esse podcast com a gente. Eu estou falando de Felipe Villa. Somos ondas, mesmo em alto mar sabemos qual a direção da praia se tem sombra. São as nuvens me lembrando que o sol já vai brilhar 10:06, janela aberta e não é que o sol brilhou. Pranchar no teto do Fusca do meu avô, ligo o rádio, tá tocando aquela onda do Lulu. E eu cantei como um presságio, minha vontade medinou e melhorou. Quando cheguei eu dei pro mar, água salgada lava e leva qualquer dor. Somos ondas, mesmo em alto mar sabemos qual a direção da praia se tem sombras. São as nuvens me lembrando que o sol já vai brilhar. Perfeito! Arrasou! Durante o nosso podcast ele vai estar aqui com a gente, né? De vez em quando dividindo, tocando um sonzinho, as meninas podem pedir alguma coisa. Prazer. A maioria das músicas dele são autorais, tá, gente? Ele criou todas elas, né? Ele vai estar dia 8, no aniversário, comemorando o aniversário dele até, né? Na Guarderia Beach, né? Do João ali, da Roberta. Ai, que legal. Então vai ser assim, um dia inteiro. Canoas estacionadas ali. Aquelas canoas todas em volta, vai ser um dia inteiro só de música bacana pra gente. Né? Mas é isso aí, eu vou voltar agora para minhas convidadas, que eu tô doido para conversar com ela já aqui. Gabi Ferreira, né, que vocês todos conhecem, né? Tem uma história grande dentro da canoa havaiana, né, com muita vitória, né, muitos títulos, representando tantas coisas fora, né, muita experiência, tanto de OC1, quanto OC2, quanto V6 e OC6. Né? E a Nick também, né? A Nick tem uma história maravilhosa, né? Que veio junto com o pai dela, que ela vai contar pra gente como isso tudo começou. Eu já queria começar assim, gente. Conta um pouquinho desse início de vocês, né, na canoa havaiana, como é que foi? Oi, galera, boa tarde. Aloha. É um prazer estar aqui, viu? Com você, com a Nick, com... Villa. Desculpa. E, então, eu começo na canoa, né, em 2012, através do meu psicólogo, Roberto Marra, que me mandou para a canoa, que me enviou para a canoa. Foi o Clube Roaloha, meu clube amado de Niterói, né? Uhum. Né, que é do Rafa Silva, da Silvinha, e era do Bruno na época, né, agora só está sob o comando da Silvinha e do Rafa. E foi onde tudo começou. Eu cheguei lá, né, onde, sabe, tinha passado por um processo de depressão, né, muito profundo. E aí conheci a canoa e a canoa salvou minha vida, né, mudou, como muda, né, tem tantas histórias, né, que a canoa realmente ela tem esse poder que é fantástico. Então comecei em 2012 e me apaixonei, não parei mais. Aí depois de 4 meses, né, a gente montou a primeira equipe feminina do Roaloha. E começamos a fazer todas as provas, né? No Rio sempre teve muitas provas, né? Era o estadual, era o carioca, tinha a ratier, tinha muitas provinhas que a gente participava. E a gente começou a ganhar tudo. Aí começamos a fazer estadual, ganhamos, participamos de um brasileiro, meu primeiro brasileiro, né? Em 2012, em Cabo Frio, como estreante, né? A gente ganhou. Na época, inclusive, a gente ganhou de uma equipe de Cabo Frio, que era, né, a favorita. Então, nossa, agora foi muito rápido, né?
Foi. No mesmo ano que você começou, já começou assim bem, 4 meses depois. E aí a gente ganhou tudo. 2012 a gente ganhou tudo de estreante. E aí, em 2013, né, eu comecei a correr de AC1, conheci a AC1. Me identifico porque eu gosto muito, né, de estar sozinha, né? E é a minha paixão da vida é a AC1. Então, eu comecei a treinar na época, né? Eu estava no Rua Loja, eu treinava de AC6 lá. E conheci o Dave McKnight, né, que durante muitos anos, né, foi meu técnico dentro d'água. E nessa época, né, eu comecei a fazer aula com ele e ele falou: Gabi, você quer ser campeã? Falei, quero ser a melhor. Então, você vai ser a melhor. Então, você precisa pegar um técnico, ter um técnico, investir na nutrição, investir em malhação, porque eu não fazia nada. Eu acho assim, para quem não sabe, eu sou mineira de Recreio, né? Minha cidade fica entre Leopoldina e Moriaé, porque Recreio, às vezes as pessoas não conhecem, é muito pequenininho. 7.000 habitantes? 7.000 habitantes. Eu conheci o mar pela primeira vez aos 12 anos de idade, né? Que foi em Niterói, em Caraí. Foi o primeiro mar que eu conheci na vida, porque eu tinha minha tia que morava lá e minhas irmãs mais velhas também já estavam morando em Niterói. E aos 15 anos eu fui morar em Niterói de vez, né? Porque a minha cidade é muito pequena. Então a gente saía, né, para poder estudar, fazer faculdade, enfim, trabalhar. Fui para Niterói e foi o quê? Foi 2012, eu estava com 26. Eu acho que eu estava com 25 ou 26. Que eu comecei na canoa, né? E aí voltando agora o Dave, a gente começou a treinar e aí ele falou: cara, você tem que ter um treinador. Mas quem te levou de fato assim a canoa lá? O meu psicólogo. Psicólogo que indicou. O psicólogo que indicou. Ele fazia canoa? Não. Ele tinha um paciente, que era o Rafa, né, que já fazia um trabalho com ele, e falou: eu tenho... Porque assim, eu morava em Niterói, na Praia da Boa Viagem. A Praia da Boa Viagem fica ali embaixo onde fica o museu, né, o MAC. Né? Então, eu morava ali e eu corria na praia. Eu nunca fui atleta, né? Eu sempre gostei muito de correr, eu já fiz escalada, adorava escalar, inclusive lá em Niterói, né? No Camaleão, enfim, Subcostão. Sempre gostei muito de trilha, de mato. E malhação, nunca gostei de malhação, odiava malhação, lugar fechado, enfim. E aí, em 2012, eu lá, correndo pela praia, eu avistei uma OC6. E aí vi a galera, né, cantando. Na verdade, não estava cantando, eles estavam fazendo hip, né? Eu achei aquilo curioso, achei, pô, legal. Aí eu comentei com o meu psicólogo, né, com o Roberto Marra. Falei: Roberto, poxa, eu estava na praia, eu vi uma canoa assim, assim. Aí ele: isso é canoa havaiana. E eu tenho um paciente que é dono de uma base de canoa, que era o Rafa, né, o Rafael Silva, do Rua Loja. E ele falou: amanhã eu vou te levar lá. Então, 6 horas da manhã do dia seguinte, ele estava na porta da minha casa, o meu psicólogo. Vambora, você vai lá remar. E eu estava muito deprimida nessa época. Então, ele me levou, eu fui, me apresentou e, como eu falei, comecei e não parei mais, né? E aí, voltando lá de novo ao Dave, o Dave falou: cara, você tem que ter um treinador. Vamos começar a treinar com o Sebastião Quatrin. Então, eu conheci o Seba em 2012, né, o Sebastião, e começamos a fazer um trabalho, né, o Sebastião me treinando dentro e fora d'água, né, porque ele passava os treinos de água. Essa parte de treinamento, nós vamos falar sobre ela também. Eu vou dar um corte aqui para poder falar um pouquinho, né, da Nick, né, também como foi esse começo, para mim poder seguir essa linha também, que eu quero falar também da parte de treinamento de vocês depois e começar junto nesse processo. Como é que foi, Nick, esse começo seu, na verdade, da sua família? Como é que aconteceu tudo? Conta pra gente. Vamos lá. Eu comecei mais ou menos na mesma época. 2012 também, não foi? 2012 para 2013, né? E a gente não sabia muito o que era canoa naquela época, né? Embora o esporte tenha chegado no Brasil, a primeira canoa aí no ano 2000, em Salvador somente em 2009, ali para 2010. Né? Então, era uma coisa muito recente. E nós começamos... Depois que meu pai teve um problema, né, sofreu um acidente de cavalo, a gente sempre foi muito do mar, na verdade. Né? Meus tios são velejadores, meu avô era velejador, meu pai trabalhou com náutica a vida inteira, mas naquela época ele andava um pouco afastado do mar. Ele montava muito cavalo, 3 vezes por semana mais ou menos, ele estava lá no sítio, montando com os amigos e tal, e sofreu um acidente. Ele se embolou junto com o cavalo, e na hora do cavalo levantar,
ele se apoiou no meu pai para levantar, né? E Nossa. quebrou meu pai inteiro por dentro. Nossa. E foram 15 dias ali entre a vida e a morte, né? Caramba. A gente sem saber o que ia acontecer. E graças a Deus deu tudo certo, né? E no retorno dele, ele precisava de uma atividade que não tivesse muito impacto, né? E foi aí que ele começou a remar primeiro no stand-up paddle e logo na sequência na canoa. A gente não sabia o que era aquilo e a gente entrou nessa para ajudar ele no processo de reabilitação, Que para coisa, estimular né? ele nisso, né? Que Então, legal. meu pai sempre foi muito determinado e ele fazia muita fisioterapia. E ali até o limite da fisioterapia para se recuperar rápido. Então, quando ele descobriu ali o stand-up e a canoa, ele remava ali até... A exaustão. até assim, a né? exaustão, exatamente. E aí a gente entrou nisso. Eu, a minha mãe, o meu irmão, posteriormente meu marido também, né? Para Agora incentivar sua. ele nessa recuperação. Agora sui. Mas a gente não imaginava o quanto isso ia mudar a vida de toda a família. Sim, sim. Né? Na época, não existiam campeonatos em Salvador, na Bahia não existia. E a gente foi tomando gosto. É o pelo- Nordeste, pelo né? O esporte. Nordeste foi agora que está começando a fazer bastante prova lá, né? Isso. De uns 5 anos para cá, vamos dizer, né? Exato. A gente teve que trabalhar, na verdade, no fomento ao esporte, para a coisa se desenvolver e a gente conseguir. Não, e vocês foram super participar. importantes, né? Porque como vocês participavam de muitas provas também, né? Participavam de Isso. vários circuitos. Eu lembro da Volta à Ilha de Santa Amaro também, da família É. que fez a prova. Não, é Não, o incrível. legal é que vocês, assim, sempre se encontraram, assim, nos, Sim, nos muito. campeonatos do Desde Brasil sempre. afora, né? Desde sempre. A Gabi já era uma referência, né? Desde aquela época. Eu lembrava dela, assim, chegando na canoa dourada, né? Minha douradinha. E já era, assim, uma inspiração, assim, pra gente. Porque aqui no Sudeste já tinha muita coisa acontecendo. E lá não. A gente batia na porta ali dos eventos de SUP, das associações de SUP. Aí o Zé Augusto sempre abriu muito a porta para isso. Até hoje ele tá nesse cenário. E a gente pedia, poxa, inclui a canoa. Ele, Nicole, mas só tem duas equipes só, como que eu vou incluir? Eu fiz, se você não incluir, as pessoas não vão saber nem o que é isso. Elas precisam ver para sentir Sim, vontade de claro. participar. Vamos fazer assim, vamos Exatamente. incluir. Quando acabar a prova, a gente faz uma brincadeirinha ali com o pessoal, a gente dá uma volta para as pessoas conhecerem, para elas verem o que é, né? E depois disso, meu pai foi vice-comodoro de esporte, foi diretor de esporte do Yacht Clube da Bahia. Então, isso ajudou também que a gente conseguiu emplacar o primeiro grande evento da Bahia, que foi a Travessia Salvador Morro de São Paulo. Maravilhoso. Ah, que massa. Né? Ela Então, fica a até gente começou- arrepiada. Eu fiz de AC1. É, você adora travessias, adoro, né? Coisas adoro. longas, né? Adoro. É impressionante E assim, isso, teve o cara. primeiro Aloha em Salvador. Você, ao acho que foi contrário, você 2015. gosta de mais de speed, né? De Não, eu coisa- gosto muito de travessia Você também. gosta também? Gosto. As provas que eu mais gosto de fazer, na verdade, né? mesmo? Aí a Volta à Ilha de Santa Amaro, a Vibe. Ah, não tem como, Volta à Ilha cara. de Vitória. já fiz. As travessias são as que realmente mudam, né? Que muda a cabeça, transformam pessoas, né? Como vou falar depois da minha travessia, né? Com a Sim, Luísa sim. e tal. Mas a travessia, você tem uma troca ali com a pessoa, dependendo da distância, né? 90, 130. Você passa horas, você vê a dor, você está junto. Então, é bem diferente de qualquer outro tipo de prova, né? Sim, sim. Mas você teve uma facilidade também, diferente até da Nick, né? Que lá, Niterói era o berço, né? Na época que você chegou lá, era o berço de grandes campeões, não? Niterói é o berço Formava- agora. É mesmo? Na época não era? Na época era Santos. Santos era o lugar que tinha o maior número de remador do Brasil. E era onde sempre aconteciam os principais eventos, né? Sempre foi o estado que de São coisa. Paulo. Todos os brasileiros, né, os Verdade. nacionais, era muito ali, né, Santos, Bertioga, Peruíbe, muito campeonato em Peruíbe. Então, era muito aquele circuito ali de São Paulo. O Rio era o segundo lugar. Então, é assim, e tinha, né, tinha a Rio-Vá, tem a Rio-Vá, que é uma prova, né, a prova mais tradicional do Brasil, acho que é uma das mais antigas. Então, assim, tinha a Rio-Vá lá, mas era uma organização, né, local do Rio, mas não tinha quase prova nacional. Como eu falei, as principais provas sempre foram em São Paulo. E a gente tinha que fazer todo um planejamento para vir para Nossa. cá, porque se hoje é difícil, imagina naquela época, para achar canoa, para Nossa, alugar imagino. canoa. Não, era É, dificílimo. Houve um momento que a gente botava vocês 6 na carretinha e trazia. É, porque essas canoas De geralmente eram todas Salvador. importadas, né? Porque não tinha fabricação aqui. Não, sempre teve. Teve a Evolution. A Evolution começou já. A já Evolution, entrou. não sei exatamente assim o ano que a Evolution começou, mas quando eu já remava, quando eu comecei a remar em 2012, já existia, né, a V-Bottom, né,
Aquele outro modelo agora eu não me lembro, né? Já existia Tahiti, o OC1 Tahiti, que eram os 2 modelos que todo mundo usava. Nessa época ninguém, não tinha canoa gringa, né? A primeira pessoa que veio trazer uma canoa gringa, né, da Ozone e tal, que a minha Hurricane, a primeira Hurricane eu peguei em 2013. Que foi exatamente o ano que eu tive essa virada, que eu investi tudo no esporte. Tudo eu mesmo, né? peguei Canoa. o técnico, peguei o melhor treinador e peguei a melhor canoa. Na época era considerada a melhor canoa do mundo, né? Que é a Hurricane. A bichinha tinha 10 quilos, né? Então, fui a primeira mulher no Brasil a ter uma canoa gringa, né? E era o filete, né? Era o filete que trazia tudo, né? Junto com um casal de americano. O filete, assim, todo mundo conhece o filete, né? Ele é de Santos, foi um cara, assim, é um cara que trouxe muita gente para o esporte. Ele era assim, você chegava no campeonato, ai, não tem um remo. Ele ia lá no carro dele e te dava um remo. Ai, não tem um colete. Ele ia te dar um colete. Ele falava assim, Gabi, eu quero incentivar o maior número de pessoas, de remadores. O Gus aqui falou muito dele. Até hoje ele faz isso. Até hoje. Canoa, ele tem milhares, ele tem coleção. Né? Ele tem coleção de remo, ele tem mais de 1000 remos. Ele tem todos os tipos de canoa que você pode imaginar. Que eu queria ter na mesa também. Não, ele é um cara fantástico. Vale a pena. Claro. No último Molocabra mesmo, teve um atleta lá da base que quebrou o leme, precisava de um leme emprestado. Aí o Filete, olha, eu tenho. Filete tem tudo. Eu tenho aqui 3 tamanhos. Aí eu, pô, Filete, deixa eu dar uma olhada. Não, esse aqui tá legal e tal, não sei o quê. Aí depois eu disse, Filete, escuta, você não tá fazendo essa prova de surf ski? Por que você trouxe tanto leme de canoa? Me explica. Ele é assim. Não, porque alguém podia precisar. Ele é assim. E aí eu trouxe ele pra leva. Não, ele emprestar. é coração puro. Massa, ele é vamos dizer que ele é o nosso Kahuna aí do Brasil, É né? o verdadeiro Kahuna, né? Ele é. Ele com certeza. Então, assim, voltando aos campeonatos, né? Lá em 2012... havia muito esse circuito muito em São Paulo, né? Santos, principalmente. Porque Santos, eu lembro, cara, que eu ia treinar em Santos, né? Eu competi com a equipe Kimi, né? A Kimi foi a minha primeira equipe, assim, para correr nacional, né? Porque eu corri com o Rua Aloha, mas eu corria só circuito estadual e as provas do Rio. As provas nacionais, eu corria com a Kimi, a equipe Kimi, que a maioria era de São Paulo, né? A cabeça da Kimi, que é a Maria Paula de Santos, né? A Sara, que era até hoje é uma das melhores lemes do Brasil, né? Que é de Bertioga, a Caissara. Então, assim, a maioria das meninas eram de São Paulo. E aí eu fui chamada para a equipe. Tinha a Renata Rocha aqui de Vitória. Sim, a Renata Rocha fazia parte da Kimi. Então, assim, eu lembro que eu ia treinar, eu ia direto para São Paulo treinar com as meninas. E era na época um dos grandes nomes, né? Sim, era o maior nome. Ela... Era a Renata Rocha, né? E era a Andressa Saboia. Que era os nomes, Andressa Saboia de Santos também, né? E, então, eram os grandes nomes, assim, a ser batidos. Você falava de OC1, de canoa, era a Renata e a Andressa. E foi ali que você cresceu, né? Foi ali que eu cresci. Porque você ganhou em cima delas no Rio. Foi. Aí voltando em 2013, investi nisso tudo, minha canoa chega no final do ano para eu fazer a Rio Vaá. Que maravilha. E aí eu estreio minha Hurricane, minha primeira Hurricane, que foi uma prateada. Eu estreio a Hurricane na Rio Vaá, que nessa época valia como brasileiro, né? E valia vaga para o sul-americano. E na época a gente tinha um Bolsa Atleta. Então aí eu fiz a Rio Vaá e o Dave me treinando junto com o Seba. Falou, cheguei na Rio Vaá, fiz a prova de OC1, ganhei. Ganhei da Renata e ganhei da Andressa. Então já foi todo mundo. Quem é essa garota aí? Quem é essa menina? Da onde que ela surgiu? Essa menina aí, magrinha, com essa canoa. E aí todo mundo ficava assim, é canoa. Porque eu era uma iniciante, estava ganhando, então todo mundo falava muito que era por conta da canoa, né? Porque ela tem uma canoa gringa e tal, a canoa dela é leve, não sei o quê, enfim. Ganhei a OC1 na Rio Vaá. Logo em seguida, fiz a prova de OC2 com o Dave McKnight. Foi o nosso primeiro título na Rio Vaá, né? Que a gente foi ex-campeã de dupla mista, né, na Rio Vaá. E aí, no dia seguinte, teve a prova de AC6, eu corri com o Rua Aloha e ganhei no Rua Aloha. Então foram 3 medalhas de ouro na Rio Vaá, que era assim, a prova na época, era a prova mais desafiadora, era a prova mais famosa. Aí seu nome já não era mais dúvida, era Não, certeza. Aí todo mundo, quem é essa Gabi? Quem é essa Gabi? Aí eu fiquei famosa. Aí eu fiquei famosa ali na Rio Vaá.
E aí, no ano seguinte, aí eu já comecei de bicho, né? Você imagina, ganhei essas 3 provas em dezembro, porque a gente fechava o ano com a Rio VAR, né? Que é sempre dia 10 de dezembro, era a última prova do ano. Então eu falei, cara, o ano que vem eu vou com tudo. Aí daí pra frente. Que show, que massa. Que massa. E vem cá, e lá em Salvador, né? Aqueles lugares maravilhosos, né? A gente viu mesmo, né? Nesse material que você participou, né? Da Expedição Bahia, né? Cada lugar lindo. Essa pegada sua iniciou, no começo dela foi mais a passeio, mais uma questão turística? Ou você já veio com essa veia também como a Gabi, assim, já tentando buscar competição, conhecendo outros lugares, buscando se preparar? Como é que foi lá isso? a gente não tinha opções de competição, né? Não existia. Né? Nós tínhamos que nos juntar para poder fazer. Né? Os poucos clubes que tinha naquela época, cada um tinha uma canoa só e não tinha equipe de treino. Então, assim, como dizem, era tudo mato, né? Os clubes tinham que estar junto ali realmente para fazer acontecer. E o primeiro evento que eu lembro, assim, grande que teve lá, acho que foi um Aloha Spirit em 2015, talvez, foi, né? 2015. 2015 foi aí que a gente conseguiu fazer a primeira equipe feminina, porque como faltava gente, a gente só tinha ali catados ali equipes mistas para essas provinhas. Não, e o Aloha foi super importante também, né? Porque o Aloha, né, sendo o maior circuito, né? Deu muita visibilidade. Foi muito bom para a Bahia. Foi a primeira vez que a canoa entrou, assim, em pautas como Globo Esporte, como jornal ali local, então foi muito importante assim para disseminar essa coisa. E o pessoal remava muito de mista. No Aloha tinha a categoria, acho que era feminina e masculina, e se não me engano eles estavam fechando a temporada em Salvador, né? Acho que era foi a última etapa do ano. Não, e essa última etapa valia como brasileiro também, era o brasileiro. Nessa época eu fiz até com a Mateiro. A gente fez, né? Participei. Era a equipe que ganhava tudo, Era a equipe que ganhava tudo. Aí vai entrar essa história da Mateiro. Vai entrar a história. Vamos dar só uma quebradinha nisso aqui pra gente ouvir mais um pouquinho aqui do nosso amigo. Você pediu uma pegada meio havaiana, não foi? Foi. Eu tenho uma canção chamada Diretriz. É que por incrível que pareça, né? Assim, apareceu até uma coincidência aqui, né? Do violão, né? Do violão, né? É verdade. Fantástico, Posso até falar, não, esse violão foi um violão que eu comprei em 2009, em São Paulo. Eu fui atrás de outro, e quando esse daqui tava lá pendurado, eu me interessei, peguei, gostei e levei. E o que tem a ver com a canoa? Descobri que o modelo... Descobriu agora aqui com o Gabi. Não, eu já sabia. Ela já sabia a madeira do meu violão, que é uma madeira chamada coa, é a madeira que compõe o aparelho que delas uma das também. canoas. A coa é a árvore sagrada, né, do Havaí, onde eles lapidavam a canoa na árvore, né? Que legal. Tanto é que a tradicional do Havaí são as canoas de coa, são as canoas de madeira. Você tá vendo, gente? São na verdade, eu trouxe ele já sabendo essa informação. Pra falar entendeu? de madeira havaiana. Pra gente aprender a falar madeira. Não, mas não existe coincidência, Não né? existe, Foi cara. massa, Isso que eu Todo fiz. mundo onde Cara, realmente tem que É a estar. conexão, né? Que É massa. a conexão que Deus vai juntando tudo e fazendo a coisa ficar perfeita. E uma Vamos lá, canção meu que eu tenho amigo. chamada Diretriz, que diz: tempos pra cá, tenho andado mais comigo, tenho tido mais carinho com o que diz respeito a mim. Vou explicar, só tenho me dado ouvidos, tenho sido meu amigo, tenho estado mais afim de viver, de curtir o balanço do mar, reviver nem que seja na imaginação aqueles sonhos de infância que faziam voar. Todos têm raízes, todos levam cicatrizes, juventude e a velhice, tudo pode acontecer. Somos mais felizes aprendendo com os deslizes, respeitando as diretrizes, tendo mais motivos para agradecer. Valeu! Essa música é sua, Vila? É minha. É, a maioria deles é Legal. autoral. Começou por essa frase: Linda. tempos pra cá, tenho andado mais comigo, tenho tido mais carinho com o que diz respeito a mim. Daí eu desenvolvi, porque eu realmente precisava olhar pro espelho nessa canção e desenvolver algo pra mim. Se me permite uma pergunta, Claro. você tinha falado que você estava em depressão antes disso. Sim. E cadê ela hoje? Depois Então, das atividades, como é que funcionou em você? Eu esse falo processo? que a canoa é meu remédio, né? Lógico que nem sempre, né, a gente tá bem, tem momentos que, né, que a crise vem, que a gente... Até né, hoje ainda vem? Sim, sim. Até agora, há pouco tempo mesmo, eu não estava bem e tal, né, uns 2 meses atrás eu não estava legal,
Mas agora eu já tô ótima, sabe? Mas é assim. É porque remou. Não, tipo assim, ela vai, ela volta, sabe? Mas nessa vez de 2012 foi uma crise muito forte. Na época, né, eu era casada com o Bruno Latini e a mãe dele, a Maria Esther, né, é uma pessoa assim que fica até emocionada. É uma pessoa incrível na minha vida, sabe? Foi uma mãe. E ela faleceu em 2010. Né, com câncer de pâncreas, foi muito triste, foi muito pouco tempo, foi 6 meses, né? Inclusive, ela faleceu num dia que teve a maior tragédia de chuva em Niterói, que foi o Morro do Bumba, que alagou, que caíram várias casas e tal. A cidade ficou fechada, sabe? Uhum. Tanto é que até o cemitério lá onde ela foi enterrada, né, quase não tinha acesso, várias pessoas, né, que eram apaixonadas por ela não conseguiram chegar. Enfim, então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. A partir daí que você acha que começou? Foi assim, a perda dela foi muito difícil para mim, né, lidar. E ela era uma pessoa assim, ela foi dona de um colégio super famoso de Niterói. Quem é de Niterói vai conhecer, e todo mundo estudou lá, que é o Colégio Betânia, que era uma linha de pensamento assim, tudo ligado à arte, era muito artista, enfim, todos os grandes artistas, músicos, todo mundo estudou lá, era uma chácara o colégio dela. Então era uma mulher assim iluminada, ela foi assim, ela foi a primeira mulher no Brasil a misturar crianças com síndrome de Down com crianças normais. Que legal. E o colégio dela era um colégio particular. Ela ganhou vários prêmios, ganhou milhares de prêmios. Qual o nome dela? Maria Esther Latini. Colégio Betânia. E aí ela misturou, né, crianças com deficiência, crianças, outros problemas também, né, de cabeça, enfim. E na época muitos pais tiraram seus filhos porque era uma escola, né, alto nível, que não concordava com aquilo. Ela perdeu um monte de aluno, tinha um preconceito porque eles não queriam misturar. Então assim, ela foi uma mulher muito poderosa, muito corajosa por uma corajosa. Ela criou esse colégio com 18 anos de idade. Ela tinha uma metodologia dela, onde ela passou para várias outras instituições, né? Então, assim, ali foi um ponto assim que me baqueou. Não, imagino. Sabe? Então, 2010, então aquilo assim, aquela perda dela foi cruel assim para mim. De repente foi o gatilho. Foi o gatilho. E aí, em 2012 eu vim, né? Mas assim, a minha mãe, né? A minha mãe, ela tem, né, problemas de depressão também a vida inteira. Uhum. Teve problemas de depressão desde os 17 anos de idade dela, né? Que ela toma medicamento e tal. E, enfim, tá aí, tá bem. Bom, né? A gente vai com medicamento, vai ficando bem. E aí, em 2012, veio essa crise que me arriou, assim, a ponto de eu pensar até em besteira, sabe? Pensar em matar e tudo, essas coisas. E aí a canoa, assim, cara, depois não queria saber de outra vida. Eu descobri a canoa, assim, esse é meu remédio. Eu me descobri como atleta. Como eu falei, eu nunca fiz esporte, né? Eu sempre corria, fazia trilha, as coisas. E a canoa, assim, me despertou isso. E aí também conhecendo o Dave, né? O McKnight. Ele me provocou ele me puxou essa atleta que eu tinha já aqui dentro. Eu, como boa mineira, né, eu sou muito dedicada, eu sou muito ali, vou fazendo as coisas, né, a gente vai fazendo quietinho, vai comendo pelas beiradas e chega e aí fui para Rio Vaá, treinamos para Rio Vaá, ganhei todas essas provas e a partir dali... Tudo, né? Mas eu queria pegar um gancho em cima disso aqui também, né, porque a Nick lá tem um projeto também voltado também para social, né, voltado para pessoas com síndrome de Down, né, com PCD, PCDs, PCDI, né? PCDI que fala, né, que é o nome é Kirielmar, né? Isso. Kirielmar. O projeto faz 2 anos agora. Por que esse nome? A Kiri de Kirimurê, uma referência ao clube onde o projeto nasceu. Uhum. E ao mar, muito assim, de alma, a alma do mar, assim, a gente... Que é o mar igual na escola que tem aqui, é o mar, da forma, que legal. O projeto faz 2 anos, a gente queria muito devolver para a sociedade e compartilhar todo esse bem que o esporte, que a água, né, nos traz.
gente já ensinava ali para os filhos dos pescadores do entorno e das barracas de praia, enfim, mas a gente queria ir além. Mas eu não sabia como fazer, né? Por onde começar. Eu queria fazer de uma forma muito responsável. Então, procurei o Centro de Referência do Comitê Paralímpico para eles me darem uma orientação nesse sentido. Inicialmente, eu queria trabalhar com deficientes visuais e fui conhecer lá a estrutura deles, o trabalho que era feito. Foi quando o professor Virgílio, o responsável na época, conversou comigo e fez, Nick, a gente já tem alguns projetos para deficientes físicos e quase nada para os deficientes intelectuais. E tem meninos aqui muito queridos que já procuraram a gente, eles estão tendo algum tipo de acompanhamento, mas nada parecido com o que você está oferecendo. Então, se você puder abraçar, né, os deficientes intelectuais, a gente te dá todo o suporte de informação, te ajuda a fazer essa seleção dos meninos para você começar o projeto. Então, hoje a gente tem os meninos com síndrome de Down, com transtorno do espectro massa, né? autista. Tem alguns que não têm diagnóstico ainda, porém já se sabe que tem um atraso de desenvolvimento. Né? O projeto é pequeno, a gente tem uma turma de 6 meninos. Depois de um ano resolvemos expandir o projeto e abrir mais vagas, mas naquele momento a gente entendeu que ao invés de convidar novos meninos, a gente precisava de cuidar de quem cuida. Então, ao invés de a gente botar novos jovens, resolvemos abraçar as famílias e dar aula para eles também. Que legal. Então, hoje a gente dá aula para os meninos e para os seus responsáveis, uma vez por semana, né? Depois tem um lanche coletivo, é sempre às terças-feiras. Né, na medida do possível, a gente dá outros tipos de suporte, fazemos eventos. Em alguns momentos, a gente leva os meninos e faz outros tipos de atividade com as mães, cuida delas, faz massagens, faz outros tipos de dinâmica. E aqui na metrópole? Em Salvador, Salvador, né? em Lauro de Salvador. Freitas e Salvador. Tudo, assim, sem nenhum tipo de apoio público ou privado, com recursos próprios e com os voluntários do clube. Que bacana. Né? Mas sabe que eu fiquei muito impressionado assim, com você, porque você veio do mundo corporativo, né? Sim. Trabalhou em muitas multinacionais, estudou muito, né? Pelo que eu vi lá, seu histórico lá, né? Seu currículo, estudou muito. Né? E, de repente, voltou tudo para o mar e está trazendo todo esse conhecimento também para desenvolver a canoa. E o que mais me impressionou, Gabi, até nela, foi o fato dela ter um monte de leme formado. Ela consegue fazer mais de 30 aulas semanais, né? Com um bocado de gente lá dentro. Cara, a Nicole É é um impressionante, espetáculo. cara, A família ali, a impressionante família é isso. muito, muito unida e muito em prol do esporte, né? Eles vivem para o esporte, né? É bonito demais de ver. Não, e tem assim escolas que vêm, né, buscar informação lá, que Sim. fazem oficinas para aprender como gerir uma escola lá também, né? Ela sabe fazer. Que legal. Isso. Conta um tava pouquinho disso pra gente. Pronto. Eu estava até ouvindo a Gabi falar, né, sobre esse processo de tentar vencer sempre a depressão pelo esporte. E estava lembrando do início de uma das nossas bases, né? Eu já como atleta de canoa, já estou aí desde 2012, 2013, mas eu não tinha uma base, né? O meu irmão já está nisso há mais tempo, o Dick, como gestor de base em Salvador. Mas a minha base ela só começou aí no período da pandemia, quando começou a flexibilizar um pouco, né? Como você falou, Ale, eu venho desse mundo corporativo, né? Trabalhei em cervejaria, em multinacionais, sempre gerindo grandes equipes, mas eu não estava 100% realizada nisso, né? E tinha uma rotina louca. Às vezes eu acordava, não sabia nem onde eu estava direito. Levava alguns segundos para dizer, olha, onde é que eu estou? Ah, não, estou em Belém. Olha, onde é que eu estou? Estou em São Paulo. Porque era uma vida muito corrida mesmo, né? Atropelada aí pela rotina. Sempre com pressa, sempre atrasada, sempre com muita coisa urgente para fazer, enfim. Nunca no seu travesseiro. E a pandemia veio para dar um freio, eu acho que em todo mundo, né? E quando montamos a base em Lauro de Freitas, na Praia de Buraquinho, foi muito era uma coisa inicialmente para a gente, para nossa saúde mental. As praias em Salvador, elas estavam fechadas, a gente queria treinar e resolvemos colocar uma canoa, fizemos a cerimônia de batismo. E Lauro de Freitas, que é a cidade onde eu moro, embora seja uma cidade muito grande, ela tem muita característica de cidade de interior. Então, quando acontece alguma coisa diferente, a cidade toda sabe. Então, era para ser uma cerimônia pequena, até porque a gente ainda estava com aquela coisa, né, de usar máscara, do distanciamento social e tal. Mas a notícia se espalhou e apareceu muita gente, né, nessa cerimônia de batismo. Ai, vocês são super queridas, tá?
Não, quando a gente terminou o evento Arrimada, as pessoas começaram a vir, olha, eu quero me matricular, eu quero começar, como é que eu faço? E a gente dizia, não, gente, a gente trouxe para o nosso treino, a gente abriu 1 ou 2 turminhas ali só para tentar reaver o investimento, para atender os amigos e tal. E aí foi, a base de Lauro de Freitas nasceu numa folha de caderno com as pessoas que estavam ali. Não, eu quero segunda, eu quero terça, eu quero quarta. E eu parei e botei a mão na cabeça. Eu fiz, gente, eu sempre fiz planejamento de negócio para os outros, para grandes empresas, porque era o que eu fazia. Era planejamento de negócio, planejamento de marketing, era gestão de crise de imagem de empresas e tudo então mais. tá explicado, por isso que ela é totalmente organizada. Assim, Mas né? no meu negócio foi na folha de caderno ali, meio que sem essa programação. E aí eu entro no que a Gabi estava dizendo, né? Porque neste momento ali da pandemia e pós-pandemia, a gente não recebeu só pessoas interessadas no esporte. Elas precisavam conhecer outras pessoas, elas precisavam conviver novamente ali em comunidade, elas precisavam ter o contato com a natureza. Né? Tivemos turmas inteiras de divorciados. Eu tinha uma turma que todo mundo se separou na pandemia. Você me contou isso. As pessoas não conseguiram conviver juntas em casa. Eita. Muita gente. Mas muitos casos de pessoas que estavam ali para tentar vencer a depressão. Né? Tivemos, assim, alguns alunos, né, que perderam pai, mãe, outros perderam o pai e a mãe para o Covid. Muito pesado. Nossa, né? Muito então, pesado. Quando a pandemia começou a flexibilizar, né, a vida começou a voltar mais ao normal, aí eu fiz, não, e agora? Eu não quero mais voltar para o mundo corporativo, eu estou feliz aqui, eu estou feliz trabalhando na praia. Mas eu precisei de um tempo para aceitar essa nova realidade também, porque eu não fui preparada para aquilo. Né? Eu fui preparada para ser, eu digo assim, até psicologicamente falando, assim, para ter aquela ambição de ser uma executiva, de liderar uma equipe enorme e tudo mais, e eu me via trabalhando ali na praia. O modus operandi mudou, acabou. Né? Eu fazia, gente, mas o que eu estou fazendo com a minha carreira? E se eu quiser voltar depois, como que vai ser isso? Eu estou totalmente fora do mercado. Então, eu levei um tempinho, assim, até nessa crise interna, né? Tipo, mas até mesmo... estou fazendo a escolha certa. Sim, mas até mesmo, muitas vezes, pelo fato de você ter ficado muito tempo sentado estudando, né? E buscando essas coisas, de repente, pô, fiz a tudo mudança, isso para né? A mudança, ela ela assusta, né? com certeza. E até quem Ainda mais tava uma em mudança volta, radical, assim, né? Com certeza. Até assim, os meus pais, que são pessoas do esporte, sempre foram. Você perguntava para eles, a Nicole trabalha com o quê? Eu já tinha 6 meses ali na praia. Ah, não, a Nicole, ela é profissional da área de marketing. Aí eu olhava assim e fazia, nossa, sério, eles não aceitaram ainda essa mudança? Eles não se acostumaram. Mas com o passar do tempo, né, a própria família começou a frequentar mais ali o clube, a base, conhecer as pessoas e conhecer aquelas histórias. E aí você diz, não, a gente não dá só uma aula ali da canoa. A gente está num processo de transformação de vidas. Dá um suporte na vida geral, né? Quando começaram a vir os depoimentos e essas histórias das pessoas que venceram a depressão pela canoa, né? E tantas outras, a gente diz, poxa, não, isso que eu estou fazendo tem uma importância. Né? Aí entra aquela coisa do propósito. Eu acho que eu estou sendo muito mais importante aqui do que naquela mesa grande, liderando um monte de gente, viajando pra caramba. E, não é aquilo, né, que eu quero. Eu estou sentindo que o meu impacto na vida das pessoas hoje é muito maior do que no passado. Né? E aí é isso que motiva a gente isso é bonito a demais. continuar. Você, Dani, não tem vontade de montar nada nesse sentido, não? Não, Projeto tá voltado pra bom, isso? não, tá bom. Eu sou muito assim, eu sou muito simpática, eu falo com todo mundo, mas eu gosto de ficar quieta, eu sou muito quieta, né? Eu já tenho as minhas joias, que eu trabalho, né, com as joias, né, o meu treinamento, tem lá, né, as montanhas, que eu gosto de ficar lá no sítio, então assim... Nossa, que lugar, falar nisso, gente, que lugar maravilhoso, vocês têm que conhecer, tá? Então, projeto Pelo ainda amor de não. E é bastante demanda, né? Assim, é muito trabalho. Ainda hoje tem gente que encontra, assim... Você tá até usando uma joia dela, se eu não me engano. Tá, ela é minha garota propaganda. Inclusive ela tem um pingente, olha lá, o pingente. ó. Pois é, cliente desde sempre. Sério, gente? É meu Essa pingente. Esse é um pingente da Não, Gabi. então É um você rei já Matal. agora eu já entendi tudo É um porque rei vocês Matal. estão juntas hoje aqui. Nossa, a Nicole, a família tem uma inteira história toda são aí, meus gente. clientes já. Olha, Nossa. a minha filha hoje tem 14 anos, né? E ela frequenta esses eventos aí desde os 2 ou 3 anos. E teve uma fase que ela era pequenininha que ela queria ir para os eventos para ficar na tenda da Gabi. Sui foi minha vendedora. Mesmo? Foi minha vendedora. Chegava na praia, mamãe, eu já posso ir trabalhar. Que legal. Ela ficava lá atendendo as pessoas e ajudando. Não, e atendendo o
real, mostrando, Sério? Que falando. legal. Aí no final do dia a Gabi dizia, "Ai, vai, Sui, escolhe o teu pagamento. Pode escolher." Aí ela escolhia um pingente, uma coisa, e vinha, olha, mamãe, o meu pagamento de hoje. É muito pergunta. legal. Mas legal, porque ela já teve essa coisa do meu trabalho tem um valor, né? Ela... Não, e tanto que isso trouxe pra vida dela, né? Porque a menina já Não, e nossa, Sui hoje foi pro Mundial do Havaí ano passado com a equipe júnior. 14 anos, né? Imagina o orgulho da Nossa mamãe. Senhora, eu arrepiei, imagine ela. Tava todo mundo lá na Havaí, a mãe, Meu pai, o seu pai, a a Sui. Sui, Legal, todo gente. mundo. Até quando a gente perguntou, nossa, e aí, gente, essa viagem pro Havaí, né? Até entrando um pouquinho nisso. Eu fiz, não, a gente tem que ir todo mundo. Não sabemos quando teremos outra oportunidade como essa. São 3 gerações competindo juntas em um campeonato mundial. É incrível isso. Né? Que massa. Estou com a minha filha e com os meus pais. É incrível. Nossa, maravilha. Né? E seus Então- pais foram também na Mais 60, né? Sim, Foram. Minha mãe foi na 50 e na 60. A Sui foram foi na campeão 16, na brasileiro na 19. época, Foi. Também. Minha mãe, na época, acho que foi bicampeã pan-americana, se eu não me gente, engano, maravilha também. isso, Não né? é. Que família. Não, é legal. E eles são muito unidos, assim, eles estão São, sempre isso eu juntos. percebi isso, que pouco Isso eu é vi. muito legal, muito A bonito. gente já era unido, né? Mas o fato de ter esse interesse, assim, como um esporte une. Uhum. Né? Hoje, a minha mãe, ela trabalha lá comigo, na base, né? Trabalho voluntário dela me ajuda muito. Ela se aposentou há 1 ano e meio, mais ou menos. E enquanto ela pensava o que ela ia fazer na aposentadoria, porque quem tem uma vida muito agitada a vida toda não consegue ficar parado. Mas sua mãe, ela parece uma sua irmã. Não, Gente, mas impressionante. Ela disse que eu não dei tempo dela pensar. Enquanto ela É, decidiu o que ela ia fazer, eu fiz, venha. Mas foi Não, eu ótimo. ver vocês remando junto, né? Vocês ganharam junto também, Já, né? a gente já fez várias provas Eu juntos. vi lá. De OC2 mais, né? Nossa, essa Nossa, volta à seis, Ilha de Santa Amaro, Já nossa, fizemos Eu acho que é a foi... prova que você mais gosta, né? De fazer, né? Também, gosto. Tem Uma algumas, das, assim, né? favoritas a volta que à eu Ilha não de Santa consigo Amaro escolher. foi assim, foi todo mundo, assim, foi várias matérias, tiveram várias matérias, porque foi a família inteira na mesma legal. canoa. Volta à Ilha de Vitória, a gente fez. Já fez também, vai ter agora de novo. aí. Semana que vem. Semana que vem. Já há bastante tempo. Aí é isso, a família toda muito envolvida né, com isso. Eu trabalhei com a minha mãe quando eu tinha 14 anos. 14 para 15 anos, ela era diretora de uma escola e eu comecei a minha vida profissional trabalhando lá. E aí hoje ela enxerga isso como um ciclo, né? Porque agora ela está assim, num caminho de encerrar a vida profissional dela, porque ela já se aposentou e ela está lá no clube agora. Que legal. E aí, foi o que me permitiu ampliar a quantidade de vagas, a quantidade de turmas, porque hoje é difícil a gente encontrar um profissional que esteja preparado ou que esteja disposto a E a ser canoa é treinado diferente, pra né? isso. Porque assim, você tem uma entrega diferente, não é uma aula de educação física, que você vai lá, tem, né? Tem todo ali um ensinamento, né? A questão cultural, né? A história da Sim. canoa. Então a pessoa tem que estar assim querendo muito ali, né? Assim, E até a responsabilidade de levar as pessoas para a água. Sim, né? sim. Mas você acha que o fato de ser a Bahia também é muito ligada às questões culturais, assim, de certa forma incentivou o interesse das pessoas para estar lá buscando conhecimento, né? Você lembra que você vê a formação de 17 lemes lá formados, né? 11 hoje são Impressionante. capazes de sair sozinhos com as embarcações, outros ainda são monitorados. Em treinamento, Em treinamento. A gente então, leva aí pelo menos, minimamente, assim, para uma pessoa que se esforce, que esteja lá sempre, que tenha uma aptidão, minimamente você vai levar aí 6 meses. Às vezes você leva anos para formar um leme. isso aí. Né? É uma responsabilidade enorme. Sim. Então, a gente faz até um curso de lemes. Tem Você dá o curso para... Sim, sim. Tem uma quantidade de aulas que acontecem sempre aos finais de semana, uma carga horária de pelo menos de 16 horas para começar a brincadeira, vamos dizer assim, né? Para depois a gente passar para uma operação assistida. Que legal. Né? Ele começa a sair sendo supervisionado por muitas aulas. E o curso não acaba, né? A pessoa compra o curso, compra essa primeira parte, mas ele fica lá até ele aprender. E fora a Até navegação, aprender. você vê, né, a condição de clima, né? Tudo isso. O cara tem que estar ali, ele tem que saber, né? O que é vento sul, o que é vento nordeste, Sim. ondulação, né? Vocês não usam aparelhos. Não, aí a gente... Né, Tudo no... Então, Não, você vai no conhecimento. Endguru, né? Você entra lá e você vê tudo. Tipo... É até bom você pegar esse gancho aí, Gabi. Você acha que a sua percepção de mar, né? Porque você remou e foi campeã, né? Mares que não eram mares tranquilos, né? Rio de Janeiro é muito pesado muitas vezes, né? Você acha que essa noção que de repente você tinha, uma sensibilidade, melhor dizendo,
né, de fazer essa leitura de mar, pode ter te ajudado a conquistar tudo isso? Ou foi só o treinamento? Foi só o treinamento, te confesso. Porque eu não tinha noção de nada. Eu tô falando, eu nem sabia o que era vento. Sudoeste, vai entrar o sudoeste, porque lá no Rio o vento predominante é o sudoeste. Todo mundo ficava oriçado, vai entrar o sudoeste, vai entrar o sudoeste. Eu ficava assim, tá, sudoeste. Sudoeste é um ventão com ondulação grande, que é o sul daqui, né? Que é aquele vento com mar grande, né? Diferente do nordeste. O vento nordeste, ele vem um vento forte, mas com uma ondulação menor. Então, seria o vento sul daqui. Então, assim, eu não sabia. Eu fazia força. Era no braço. Força. Eu entrava, eu mal, às vezes, sabia... várias provas eu já me perdi, eu já passei direto, eu já passei de coisa. Porque, né? Mas isso é todo mundo, viu? Tem gente experiente que faz isso. Então, assim, eu fazia força. Não tinha noção. Hoje em dia, assim, né, de uns anos para cá, né? Depois de uns 10 anos... E aí que eu comecei a ter essa noção, essa preocupação. Igual em Niterói. Eu saí em Niterói, lá, as únicas meninas que tinham individual, né, em Niterói era a Silvinha, né, que já remava de V1, foi uma também das pioneiras aí de V1, né, junto com a Carol Covas. Carol Covas, não sei se você lembra da Carol. Ela é da Rio VA, né? Ela foi assim a precursora, ela foi a primeira mulher no Brasil a correr de V1. E a Silvinha também, a Silvinha já é muito das antigas, né? A Silvinha ficou anos com a Mana Brasil, né? Um super leme. Inclusive, já eu vou estar lá no Super Pedra, ela vai fazer o nosso leme, vai ser uma prova incrível. Vamos juntar aí umas ex-roaloras e vai ser muito legal. Pô, aproveitando essa pegada, você podia dar continuidade aí da sua fala que você estava lá, que depois que você passou por esse processo de conhecimento, de aclamação, todo mundo te conhecendo. Não, então, aí Tomou de assalto e o que aconteceu? Então, aí... Porque você teve o avanço ali a partir de um catado, uma escola grande. Né? Conta aí, vai contar pra gente. Aí 2013, né, eu começo a investir na OAC1, contrato, né, o treino dentro da água com o Dave McKnight, começo meu treinamento com o Sebastião Quatrin. Então, assim, eu tinha os melhores na época, né? E até hoje, que eu acho. Até hoje, então, até muito hoje. Bem, né? Então, assim, o Dave é o que eu estava falando para ele. O Dave, ele é formador de campeões. Todo mundo que passa na mão do Dave é campeão. Podem falar o que for. O nome dele já foi super citado aqui. Podem falar o que for, mas ele é o melhor. Para mim, até hoje, você vê, né? Eu saí do Dave, eu aprendi tudo com o Dave, de técnica. Enfim, ele que me jogava. Gabi, vamos até surfar. Hoje ele continua... Sim, o Dave é treinador. Ele é dono da base MPS, que é uma das maiores bases. Mas ele faz oficina fora? Ele faz. Lá no clube, os atletas de individual, uma boa parte dos atletas está com o Dave. Eu tenho atletas com o Sebastião e com o Dave fazendo esse acompanhamento. Porque agora o Dave está passando planilha também. Sim. Antes ele não passava, ele só fazia o treino físico, né? Assim, o treino dentro d'água, técnica. Mas hoje, por exemplo, tem o próprio Rogério Mendes está crescendo muito também, né? Tem um grande... Até o nosso Rodrigo também, Muzi também está trazendo muita gente para ele, né? Nos seus treinamentos. Eu acho que é fundamental, né? Esse treinamento. Sim. Tinha poucas pessoas, né? Sim, tinha pouquíssimas. A gente fez planilha muito tempo com o Mateiro. Nossa, então, olha só. O amendoim, grande amendoim. Ele no início da Vênus, ele treinava a gente, né? Ele estava com a gente. E até na época também, que é a Danian, né? Danian foi casada com ele, foi namorada dele. E aí ele treinava a gente também, enfim. O Mateiro, maravilhoso. Tá nos Estados Unidos agora, não volta mais não. Mas aí, assim, o Dave, ele forma campeões. Né? Eu saí do Dave, a Marta Terra começou com o Dave. Enfim, tem milhares de pessoas. O Filipinho, que hoje está ganhando tudo, que é o Júnior, é cria do Dave. Então, assim, a Adriana Gomes. Tem vários atletas super campeões que foi através do Dave. Né? E eu, junto com o Sebastião Quatrinho, o Seba, né? Tô com ele desde 2012. Né? No final, desde 2013 que eu comecei a treinar com ele. O Seba é ele que passa a planilha para você? Ele que passa a planilha. E na época o Seba morava no Rio. Então,
quase toda semana a gente estava junto. Era eu, ele e Dave sempre junto dentro d'água, né? E aí o Dave ia lá me consertando e o Seba, né? Eram 2 chicotes, eles eram ruins pra caramba, tá? Eles eram muito Ainda ruins. bem que foram, né? Não, Ainda bem. porque só chega lá, assim, não que tem que ser ruim, né? Que tem que ser... Exigente, mas né? era muito muito forte, assim. O Dave mesmo falava, né, que a relação comigo era quase de homem para homem, né? Era assim, era treino, não tinha mimimi de mulherzinha, não tinha frescura. E o Dave que me levava, o Dave, vamos surfar, vamos fazer um down de Búzios a Cabo Frio. Vamos remar, vamos. Então, assim, ele me jogava. Então, isso que fez eu me desenvolver. Isso foi o grande diferencial, assim. Eu me jogava, eu não tinha medo, eu ia com ele Gabi, você tem que fazer todas as provas, eu fazia todas as provas para ganhar, né, confiança, enfim, tudo. E fiquei aí, né, até aí 2014. Fiz o meu primeiro... Não, 2012 a Rio Vá avalia como nacional, né? Então fiz o brasileiro a Rio Vá. Aí 2014 fiz o brasileiro, fiquei, se eu não me engano, ali acho que eu tinha ficado em segundo. Na época da Ione também, né? Da Ione já mandava também, fera. já era muito fera, já tinha uma bagagem grande. Então, a Daiane ganhou em primeiro, eu fiquei em segundo. Aí, 2015 também, que foi um brasileiro em Peruíbe, inclusive, que a gente fala que foi a corrida maluca, né? Porque foi lá o Peruíbe é um marzão, é um marzão pesado. E tinha um canal, que aí o mar desembocava no canal. Então, eu fiz esse brasileiro em 2015, fiquei em quinto, que tinha só, na época, a Ariela também, né? Fez... Né? Tinha as meninas de São Paulo, enfim, que eram muito fortes. E aí, 2015, aí veio 2016, aí eu mudei de técnico. Em 2016, eu mudei e fui para o Marcelo Borges. O Marcelo Borges, ele é um treinador super experiente, ele vem do triatlo, né? Ele foi casado com Isso no Rio ainda ou já? No Rio. Ele foi casado com a Fernanda Keller, né? Que é uma super triatleta. Todo mundo conhece, e foi treinador dela, ele que transformou, né? Como todos os melhores, acho que os melhores triatletas do Brasil foram treinados por Marcelo Borges. E então comecei a fazer um trabalho com o Marcelo, porque ele é de Niterói, ele tinha, né? Na época ele tinha montado um super estúdio de funcional, então ele tinha Kaiser, foi o primeiro a ter uma Kaiser funcional em Niterói. Ele sempre foi, assim, revolucionário, assim. E ele mudou a minha vida como atleta, porque ele me ensinou a ser atleta, a me comportar como atleta. Eu era muito... igual ele falava, você fica borboletando. Que eu ia para competição, aí eu, antes de competição, falava com todo mundo, porque eu falo com todo mundo, aquela coisa. E ele falou, cara, então, assim, você tem que fazer isso, você tem que ir para o seu canto, você tem que... Não pode falar com ninguém, porque você perde energia. Então, assim, ele me ensinou a me comportar como uma atleta. E aí começo com o Marcelo Borges ali, que ele faz um trabalho no funcional e dentro d'água. E era um treinamento muito específico. Na época, ele treinava eu e o Vinícius Martins, que é um super campeão de stand-up. Enfim, ele é multisporte também, de mar. Que é lá de Búzios, né? De kite, de foil. É um monstro. E é bom em tudo. Monstro. E aí o Marcelo treinava eu, era a única atleta dele, e o Vinícius. Então, assim, o Marcelo mudou dali com o Marcelo, assim... 2016, fui campeã brasileira. Foi minha segunda... meu segundo... Fui bicampeã brasileira com o Marcelo, né? Mas você estava com qual escola ainda aí? 2016? Não, mas escola... Eu sempre treinei individual. Sim, mas você não estava com o OC6 e nenhum? Você não tinha nenhum catado? A Vênus não existia? Não. Ali, nessa época, eu corria com a Kimi. Com a Kimi. E meu principal foco era individual, né? Mas eu corria OC6 com a Kimi. Aí fui bicampeã, né, ali com o Marcelo. E aí, 2017, que foi o grande ano da minha vida no VAR, que foi fazer a Molokai, né, que é a travessia de Molokai, né, que é no Havaí, a Oahu. Então, o Marcelo também me treinou junto, eu treinei muito com o Vini, né, eu fui muito para Búzios, muito lá treinar com ele.
surf e tal. E, assim, a Molokai foi uma mudança radical na minha vida. Foi o que eu falo que é quando eu entendi o verdadeiro significado de canoa havaiana, o que é canoa havaiana, o que é remar, sabe, o que é respeito. Igual eu falo, eu fui fazer a Molokai, eu não era ninguém. Imagina, tinham grandes nomes lá, a Lauren Spilding, que ganhou 12 vezes a Molokai, estava eu lá, a mineirinha lá, naquele marzão do Havaí, sabe? Uma coisa assustadora, assim, Nossa, sabe? imagino. Mas eu, cara, fui, me joguei, atravessei aquele canal, o canal mais temido do Havaí. Tanto até as havaianas vieram me parabenizar, que, tipo, tem muita havaiana que não faz por medo, muita gente não faz. Cair na água. Não, tudo. A condição do mar, né, mesmo. Tubarão, tem as épocas de tubarão, mas Meus traumas do tubarão. geralmente a Molokai é em maio, né? Sempre no mês de maio. O tubarão é mais lá para outubro. Mas, então, fui para fazer a Molokai, treinei muito com o Dave também. O Dave me impulsionou muito aí para a Molokai. E aí, só que dentro da Molokai, o João, né, o João Castro, do Aloha, ele foi super importante, porque em 2017 eu lanço a minha marca, né? Eu lanço a minha marca Gabi Sport, Gabi Latini na época, né? Você usa o Latini até hoje? Não, porque o Gabi Latini era do meu ex-marido. Seu ex-marido, eu sei. E aí agora eu sou Gabi Ferreira, que é o meu nome mesmo, sim, né? E aí eu lanço a minha marca dentro do Aloha e ele me ajuda, né? Eu fiz até uma coleção para Aloha Spirit. Então, assim, eu fui para o Havaí com essa grana. Legal. Que eu fiz no Aloha Spirit, né? Com a ajuda do João. A João ajuda muita gente, né? Muito, é um cara de coração muito super bom importante. Ali, né? E também Bolsa Atleta, né? Que na época eu tinha um Bolsa Atleta Nacional, ainda era CBCA. Então eu recebia o Bolsa Atleta, a CBVA ainda não tem. E fui fazer a Molokai, fiz 2 vezes, porque eu fiz a Molokai Relay, que foi a primeira prova, né? Que é com revezamento, fiz com uma havaiana, a Varrina, que é até dona da base de Haleiwa lá, né? Ela e o Brian. E aí eu fiz junto com ela, o Laércio, né? O Laércio Cito, ele me ajudou muito, porque ele é um brasileiro que mora no Havaí. E legal. Tudo ele arrumou para mim, né? A canoa, enfim, barco. E ele que ficava me levando para remar nos picos, porque lá você não pode remar sozinho assim, sair, porque o negócio te joga. Eu mesmo no primeiro dia fui remar de AC1, fiquei lá encantada, deslumbrada. Quando eu me vi, eu estava no meio de um monte de onda em Haleiwa, onda quebrando, e eu quase morri. E eu ainda de AC1 que não era minha, foi um sufoco. Questão aí eu de falei, segundos, assim. não, questão de segundo, porque nossa, a corrente é muito forte, é diferente. Entendeu? O mar do Pacífico, né, é diferente. É uma força, porque você vê assim, você vê aquilo, o mar lisinho, os caras voando. Você está no liso, os caras estão andando a 20. É uma coisa de louco. E aí eu falei, Laércio, eu não vou sair mais sozinha. Ele, não, pelo amor de Deus, não sai. Então saía muito com o Laércio, saía, né, com o clube lá e tal. Fiz a primeira, que foi a Molokai Relay, com o revezamento, que era uma C1, a gente ficava no barco, aí saltava, pulava, outra remava e tal. Foram 75 quilômetros essa. A gente saía da Molokai e chegava no Diamond Coast, em Waikiki. Então você imagina chegar em Waikiki. Então, assim, foi lindo, foi lindo. E aí eu cheguei, quando a gente chegou, né, tava todas as amigas, todas as meninas do clube, com aqueles colares havaianos, e comida, e bebida, para receber. Foi lindo, foi lindo. E aí depois, a gente ganhou, né? A gente ganhou por categoria de idade. Você falar isso a gente ganhou. Quase que eu falei para você. Não, isso é de menos, entendeu? Porque assim, eu volto a falar, o Havaí, eles respeitam todos os remadores, independente se você é primeiro ou último. Legal isso. Porque aqui no Brasil, e acho que no sul-americano em geral, tem essa coisa assim, de que só vale quem chegou em primeiro. É verdade. Você chegou em primeiro lugar, você... Mas peraí, ela chegou em 10º, mas ela completou. Olha o que ela fez. Você fez uma volta à ilha, vamos lá, você fez uma volta à ilha de 90, fica até arrepiada, de 90 quilômetros,
você chegou em 10º, você tem o mesmo valor da pessoa que chegou em Claro. primeiro. Então, o Legal, Havaí Gabi, você tem falar isso. Legal. Então, assim, lá, qualquer lugar que eu chegava e falava que ia fazer a Molokai, todo mundo fazia reverência. Batia palma. Oh, Molokai! Eu era assim, todo mundo reverenciava, fico muito Te arrepiada. motivava. Não, muito, porque era assim, era uma coisa assustadora, assim, né? Era a prova mais temida do mundo, eu acho, sabe? Imagina. E como é que, rapidinho, te cortando um pouquinho, né? Pra deixar também um pouquinho nossa amiga falar. Como é que é, Nick, você vê sua filha num marzão desse, assim, de 14 aninhos, lá no Havaí? Ficou de boa? Ficou de boa, porque no Havaí a prova foi de velocidade, né? De sprint. Então estava ao alcance dos meus olhos. Dentro da raia, né? Protegida. Tava bem tranquilo, mas eu já vi ela pegar mar grande, assim. Ela não tem medo, né? E sabe os procedimentos de segurança direitinho. Ela nasceu nisso, né? Praticamente. Mundial, ela vai estar aí esse ano de novo. Você chegou a cair no mar lá também, no Havaí? Sim. Como é que foi lá? Foi de boa. Nick trabalhou pra caramba, trabalhou muito. Lá eu fui como coordenadora diária, né? Coordenando os atletas brasileiros. Falando que você está até hoje nesse projeto, né? Você tá agora, se assumiu dentro da confederação, né? Uma coordenação junto eu entrei com atletas. Na verdade, eu entrei para apoiar a Confederação Brasileira. Né, nessa Inclusive, nova gente, a Nick também é locutora também do Brasileiro, né? Tá presente em muitos torneios aí. Na gestão anterior com o Daniel, eu comecei já a dar uma ajuda assim para a CBVA. Quando eu cheguei a Coquimbo, no Pan-Americano, eu vi que o Daniel estava sozinho, né? Tava ele, aquela mala, aquele monte de camisa, os atletas todos em volta dele e tal. E Coquimbo eu não fui para competir, eu fui acompanhando os meus pais, né? Que massa. Eu fiz, olha, Daniel, deixa eu te ajudar a desenrolar isso aqui. Aí entrei para ajudar em algumas coisas. Eu fiz, cadê o Instagram da CBVA? Vamos fazer algumas postagens, quem tiver em casa poder assistir e tal. E aí eu vi que o evento não tinha transmissão ao vivo, né? Não era só pro Brasil. Tinha nada, pra nenhum né? país. Tinha nada, né? Enfim. Aí eu procurei a organização da prova. Eu fiz, olha, me põe num barco que eu faço essa transmissão para vocês aqui pelo Instagram. Foi incrível. Você fez? Fez. Gente, que Fez. legal Aí eu isso. entrei no barco no primeiro dia, eu tava sem fazer nada. Coquimbo não tem nada para fazer. Né? Nada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Nada. 11 dias. Não, só para... Foi ser cinegrafista. Não, só para deixar aqui. Você chegava em Coquimbo, era assim, rota de fuga. Rota de fuga, rota de fuga, rota de fuga. Lá, em 2016, teve o maior tsunami da história no Chile. Tanto é que quando a gente chegava lá, aí o cara falava assim, tá vendo o coqueiro? Tá vendo aquela marca lá? Tinha a marca da água nos coqueiros. Foi ali que a onda chegou. Aquela praia que a gente competiu em Coquimbo, veio a onda e destruiu tudo. Tanto é que aquele lugar, você vê que ele é todo novo, parece uma favelinha. Porque são várias casinhas que eles fazem, porque se entrar outro tsunami, vai acabar com tudo. As casas melhores, os lugares melhores, são na altura, né, Nick? São todas casas no alto. Então, aonde você ia, tinha rota de fuga. Placa em todos os postes. Todos os lugares. Gente, onde que a gente tá aqui? Não, e outra, os cachorros, você lembra que tinha bastante cachorro? Sim. Aí o local de lá me contou o seguinte, que os cachorros, eles alimentam, né? Todo mundo adora os cachorros. Você vê os cachorros lindos, um monte de cachorro solto na rua, tudo tratado, tudo bonito. Os cachorros são os primeiros a sentirem o tremor, né? Porque ele vem assim, ele dá um tremor. Aí, geralmente, né? Depois de 1 hora daquele tremor, vem o tsunami. Em 2016, ele quebrou o padrão. Veio o tremor e, sei lá, 10 minutos, 20 minutos depois, veio o tsunami. Então, não deu tempo das pessoas correrem. Então, morreu um monte de gente, acabou tudo. Acabou a cidade. Acabou a cidade. Construíram tudo de novo. Nossa, que triste. E o Pan-Americano foi aí, né? Foi aí, nesse lugar, nessa praia, cheia de leão marinho. Então, como eu estava lá ociosa, já tinha passeado, já tinha conhecido tudo e tal, eu fiz, soldado no quartel que é trabalho, né? Eu me voluntariei para fazer isso. E no primeiro dia, pedi para a organização, eu fiz, olha, me põe num barco que eu faço essa transmissão aí para vocês. Aí comecei a gravar, comecei a filmar as provas e percebi que começou a entrar gente do mundo todo, na verdade, né? Tinham pessoas de vários países precisando da informação, querendo da informação. Não tinha nada, não tinha TV, não tinha notícia, não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada.
E aí começou a bombar ali. Aí eu fiz, nos outros dias eu fiz, vou continuar fazendo isso. Então foi o meu primeiro contato, assim mesmo, com a. Não, é só outra Viva. dentro aqui, tipo, os sul-americanos e pan-americanos fora do Brasil é muito ruim. É muito Que ruim. sentido? É muito ruim porque eles não têm muitas canoas. As canoas que eles têm, geralmente, não são boas. O Brasil está anos-luz na frente deles. A gente tem canoa para dar e vender. Então, assim, os melhores eventos pan-americanos e sul-americanos são feitos no Brasil. Historicamente, os caras ainda separam as melhores canoas Sim, para pra suas eles. equipes. Teve lá no Chile, Exatamente. teve um A caso Ilha disso. de Páscoa, Sorteio. a Ilha de Páscoa esse ano, por exemplo, a equipe Vênus não vai. A gente não vai, porque a gente já sabe que a gente vai passar raiva, que a gente vai chegar lá, que a gente vai correr com uma canoa ruim, uma dó, vocês que a gente, mesmo. sabe, mas é uma viagem cara, entendeu? É quase o preço de uma viagem para ir para o Tahiti. Então a gente prefere ir para o Tahiti. A passagem aérea está o mesmo preço. Tá o mesmo preço. Então, assim, sabendo que eu vou para lá, que eu vou passar raiva, então, assim, a gente prefere não ir e investir numa viagem para o Tahiti. Fazer uma prova no Tahiti ano que vem. Sim. Agora, no Pan-Americano do Brasil, desse ano e do ano passado também, é interessante, assim, que o grau de exigência deles é altíssimo, né? Reclamam, cobram, fazem uma série de Como o exigências, Mundial, né, Nick? A né? Nick, mais do que ninguém, que ela estava lá, ela estava cuidando, inclusive, dos protestos e tal. O Havaí, cara. A gente foi aqui do Brasil, a nossa raia, que fizeram numa prova teste até na Lagoa. O Hilo Camp, foi, né? foi assim... Altíssimo nível aquele evento do E Rio. a gente, todo mundo aqui, a gente treinando, porque não pode fazer isso na raia, não pode isso, não pode aquilo, pode isso. Chegou lá, cara, uma bagunça, né? A raia, não tinha nem raia. As raias eram tortas, tinha raia maior que a outra. Fora que eles estavam sempre botando lá, valorizando só os havaianos. Rolou muito Mudança de regra. no Mudança meio do de regra em campeonato. cima da hora. As Poxa, classificações. a gente tinha a regra, a curva de boia, então foi ridículo Foi. aquilo. Foi. Que você não pode colocar a perna, você não pode apoiar. Né? Elas fazem, a menina da Nova Zelândia, ela fazia assim, ó, ela colocava assim na canoa. Não pode, você não pode tirar a bunda da canoa. Sendo que tinha essa dúvida antes do Mundial, né? E a gente teve uma equipe brasileira que foi desclassificada no Mundial então. anterior Não, por e ter aqui no feito Brasil, Eles isso. mudaram para todo favorecer mundo. só eles lá. Lógico. Enfim, a confederação fez uma consulta formal perguntando se aquilo era permitido ou não, inclusive com ilustrações. A gente, olha, só para ficar claro, tem uma sequência aqui de fotos. A gente quer saber de vocês. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Como que funciona a regra? Cara, A gente quer exatamente... Foi ridículo. Foi assim, foi desanimador, porque, por exemplo, o ano passado, né, a gente fez o brasileiro, a seletiva para o sprint foi em Brasília, né, em 2023, porque normalmente o que acontece? Cada ano é um mundial. Um ano é longa distância, outro ano é sprint. Tipo, o ano que vem vai ser sprint em Anos Singapura. ímpares, sempre sprint, anos pares, maratona. Nunca tinha pensado nisso. Isso é Tá nova. vendo? Ó, gente, ela tá vendo? Ela aprendendo uma coisa hoje aqui. Que isso, eu aprendo todo dia. Eu falei o contrário, não? Anos... É isso, anos Pares pares, é a velocidade, velocidade. anos ímpares, maratona. É sempre legal. assim. Então, assim, aí a gente, por exemplo, em Brasília mesmo, cara, a gente fez Brasília entregou, que foi na época até a Diana que organizou e tudo, entregou um Evento sprint excelente. maravilhoso. Excelente, altíssimo nível aquele evento Altíssimo da Diana. nível, com canoas boas, inclusive o Kimokeu estava aí, foi em Brasília, ficou encantado. Eu fiz a com- locução dessa Foi. prova. E a Diana, ela queria mulheres, né, fazendo a locução. É. E de última hora, a outra locutora não pôde participar. Eu fiz 8 horas de locução por dia. Nossa, que massa. Eu terminei esse evento com Sem sem voz. voz. Sem Foi. voz. É muito dinâmico, né? A prova É. de sprint, ela Mas não para. eu vi algumas coisas, tem tudo a ver com você, né? É a sua cara, né? Sua cara. Então, aí teve essa seletiva, né? Porque quando tem o Mundial de Sprint, funciona assim, igual ano que vem. Ano que vem vamos ter o brasileiro, né? De longa distância, normal, que classifica o primeiro lugar. Quer dizer, que o brasileiro ano que vem só vai classificar para o Pan-Americano.
certo? Normalmente, igual esse ano. Esse ano, o brasileiro classificou o primeiro lugar para o Mundial e segundo, terceiro entra para o Pan-Americano, né? As 3 equipes Pan-Americana e a primeira Mundial, de longa. Quando tem o sprint, o brasileiro de longa só vale para o Pan-Americano e aí vai existir. Você vai ter o título de campeã brasileira de longa distância e vai ter a seletiva, que é diferente, que é um outro campeonato, que é só a seletiva para o Mundial de Sprint. E aí, quando a gente fez esse de Brasília, que foi impecável, as raias perfeitas, eram assim, milimétricas, as canoas perfeitas, tudo dentro do horário. Foi... Isso da gestão do Jeff já? Não, do Daniel ainda. Daniel, acho que foi o último ano do Daniel, não foi? Foi. A organização foi da Diana, lá de Brasília. A Diana, que é também atleta das antigas. Diana é outra que tem que vir aqui. Ela tem história pra caramba. Ela é uma multiatleta também, é corredora de aventura. Ela salta, ela pula. O Dragon Ball lá é dela também não, né? Não, lá é o... quem eu acho que tá lá é a Larissa, não é? Dragon Bolt. Então, assim, essa seletiva que teve em Brasília, nossa, foi perfeita. O Kimokel ficou assim de cara, ele ficou impressionado com a organização, tudo. De lá foi maravilhoso. Então, aí a gente classificou, foi a nossa primeira prova de sprint, porque a Venus é assim, né? A Venus, cada integrante da equipe mora num estado, né? E a gente, normalmente, se junta na prova para ser nosso treino e para ser a prova. Então, todas são remadoras individuais. Todo mundo treina, né, sozinho, uma de Brasília, a Vanessa Soares, também é uma multicampeã de V1. Aí tem, né, tinha a Dani Dillon, que era do Rio, né, a Tássia daqui, eu e Tássia daqui. Tinha a Dani? Porque ela saiu não, né? Não. Tem a Dani, né? Tem. Aí veio, né, porque assim, a Venus, ela teve algumas mudanças também, né, ao longo dos anos. A Venus, ela começou em 2015, né? Foi na Rio VAR. Teve uma versão Master também, não foi, Gabi? Da Foi. Vocês chegaram a correr foi no uma sprint. época com 2 canoas. Foi no sprint. Foi nesse de 2023, que as meninas montaram a Master, né? Correram o brasileiro e fizeram o PAN e participaram do sprint. Inclusive ganharam também a vaga para o Mundial, só que elas não foram, né? Só foi a nossa, só foi a Open. E aí, essa prova de sprint foi a nossa primeira prova da Venus. A gente foi, né? Fomos uns 5 dias antes, a equipe inteira. Conseguimos fazer uns treinos antes. E foi nossa primeira vez que a gente teve, assim, mais tempo juntas, né? Então, foi muito legal. E a gente fez uma super prova de sprint. A gente nunca fazia, porque como a gente não treina juntas... É difícil, porque sprint, você fazer prova de curva sprint de boia... tem que estar tudo afinadinho, até o comando. Não, milimétrico, né? Então, assim, a gente nunca participava, porque justamente a gente não treinava junto. Aí, dessa vez, a gente ganhamos, né? Ganhamos na OC6 500, ganhamos na OC6 de 1.500. As meninas, né? A Dani Dillon ganhou em primeiro na V1, que foi representando o Brasil também no Mundial. Aí, a Marianinha, né? E a Tássia. Foram as 3 representantes de V1, sendo 2 Venus. Né? E todas as Venus participaram, foram, sei lá, 4º lugar foi Venus, 5º lugar foi Venus, 7º lugar foi Venus, na V1. Top. E aí começamos em 2024, né? Com o apoio da Gol, da Smile, que veio com a gente, e foi possível a gente treinar, né? Para o Mundial. Eles, né, pagavam todas as nossas passagens, enfim. E a gente fez muitos treinos para o Mundial. A gente chegou muito preparada no Mundial, sabe? A gente foi super bem. Parabéns, assim... Gol, pela iniciativa. Ai, não, Smile... Vou começar a viajar só com você por causa disso, tá? Não, o Provete, que foi, né, o cara que conseguiu tudo pra gente. Devo muito a Provete. Então, assim, isso foi possível, né, a gente fazer os treinos. Senão a gente não ia ter como treinar. O catado é fundamental, né? O treinamento é difícil, né? A gente sabe que cada um tem suas vidas. Não, sprint não tem como você não treinar. É difícil. Não tem como. E aí, então, assim, a gente foi para a Havaí, né? Super bem preparada. Chegamos lá com todas essas mudanças, com essas confusões, com mudanças em cima da hora e tal. E mesmo assim, fomos bem,
né? E a gente ganhou na Elite, né? A V12. Nossa, demais, Ganhou e demais. ficamos em terceiro lugar, né? Na V12. Demais. Mas é uma vitória, né? Nossa, Como foi- é, O nossa. nível altíssimo. Ganhamos do Havaí, altíssimo. dentro de Não, casa. e a gente né? torcendo aqui pra gente foi ouro, velho. É ruim. A gente- É bom demais. A Muito gente legal. ganhou e aí... Vou aproveitar essa oportunidade, não tem uma musiquinha assim que relembre um pouco o Havaí, né? Uma coisa mais pegada, Praiana. não? Praiana, vambora. Pegada em que sentido? O estilinho do... Ah, o estilinho. Eu comecei, eu não sei se a gente tem muito tempo, eu comecei... A gente já estourou o tempo, não tem problema não. Eu Eu comecei já com imaginei uma que ia estourar, canção- que tem muita coisa ainda pra gente falar aqui. Que eu ainda estou decorando a canção, porque eu fiz a semana passada, essa canção chamada 10 para 6. É essa aí. essa É uma canção que, quando eu comecei a compor, foi semana passada, e eu já estou no estúdio caindo com ela, porque eu quero lançar essa música o quanto antes, vai vir um clipezinho dela e tal, que é sobre o nosso início de conversa, das incertezas e inseguranças. Quando eu falo que somos ondas, mesmo em alto mar, sabemos a direção da praia, entendeu? E se tem sombra, mesmo que as coisas estejam difíceis, se, dependendo do teu ponto de vista, as sombras são só as nuvens te avisando que amanhã o sol vai brilhar. E aí entra as Então- conexões, né? Você vai conectando nessas ondas, Isso. né? E o verso eu quis deixar uma coisa leve, gostosa, da história do cara que acorda e pega o Fusca do avô e liga e tá lá tocando como o mundo do mar do Lulu Santos. E o cara se empolga, até eu brinco que ele medinou, baixou o espírito Imagina esse nele. menino na canoa havaiana, a gente tem que levar ele pra ele pegar essa vibe Vai ser e um começar a sentir. prazer. Imagina as composições que ele vai fazer pra gente. Pois meu Deus. é, eu tô bem Então, já tá curioso. Ó, convidado. aproveita pra ir no estadual, que é É, aqui na estadual, Praia da eu Curva faço da eu vou Janela. lá Janela. mesmo. Eu fiquei, adorei essa. Primeiro, pô, obrigado pela confiança em me colocar aqui para fazer uma trilha sonora Sim, para um assunto tamo tão junto, importante cara. que vocês Sim. vão competir agora nesse fim de Esse semana. final de Bom, semana é sábado e domingo. E perdão pela ignorância mais uma vez, eu não fazia ideia de que vocês eram e do tamanho que vocês têm nessa representatividade da canoa monstros havaiana. aí, ó. Então, assim, eu tô muito feliz. Ainda bem, eu não sei agir sob pressão. Rapaz, você se eu se deu soubesse bem que disso antes, eu não sei se eu ia isso aqui vai ter uma conseguir. repercussão, cara, tão grande que você vai ficar mais famoso ainda. Então agora acho que eu vou Vai, lembrar vai. a letra que eu comecei a canção, eu vou cantar ela de novo pra vocês. Até pra eu decorar, pra gravar logo. Somos ondas, mesmo em alto mar sabemos qual a direção da praia se tem sombra. São as nuvens me lembrando que o sol já vai brilhar 10 para 6, janela aberta e não é que o sol brilhou. Prancha no teto do Fusca do meu avô, ligo o rádio, tá tocando aquela onda do Lulu. E eu cantei como um presságio, minha vontade medinou e melhorou. Quando cheguei, entrei no mar, água salgada lava e leva qualquer dor. Somos ondas, mesmo em alto mar sabemos qual a direção da praia se tem sombras. São as nuvens me lembrando que o sol já vai brilhar. Perfeito! Tô muito feliz com essa canção. Muito Obrigado, legal, cara. gente. Ó, Tem tudo a ver com o papo de tem vocês. tudo a Tudo a ver, ver. cara. Muito legal. Né? Pô, a gente podia aproveitar e falar um pouquinho, que nosso tempo realmente já tá super Ah, Rio esgotado. Vá, acabou de passar Rio Vá. Passou a Mas rivalidade. eu te avisei, quando você falou, olha, você e a Gabi, separa umas 4 horas de Não, tem estúdio. que ser Havaiana. 4 horas para vocês duas, é muito pouco, gente. Olha lá, Mas, ó, uma coisa interessante de vocês, vocês duas tinham que fazer mais coisa voltada para TV, gente. Vocês têm todo um tino, né? Eu vi lá Gente, eu falo até para vocês tiveram oportunidade, quem tem um Globoplay, fazendo uma propaganda gratuita aqui. Assista lá no Globoplay, né? A gente já fez expedições. a gente fez além Foram desse... 3, né? Além da Expedição Bahia, né, que é um programa que mostrava cidades do estado da Bahia e quais atividades você poderia praticar em cada uma delas, mas com muita história do local, cultura, os personagens daquela região e tal. Um programa muito bacana. A gente fez também um programa na Travel Box Brasil. Ficou no ar aí, eu acho que pelo menos uns 5 anos aí. Nossa, que top. Né? Também E consegue esse mostrando- conteúdo ver em algum lugar? Será? Eu acho que hoje não está passando mais, até outro dia, até, sei Aquelas lá, imagens de mar, de praia, de surf. até um ano atrás eles ainda faziam reprise e tal. Ah, Acho que legal. agora a gente deve encontrar alguma coisa pelo YouTube. É, Passava o muito em YouTube tem canal tudo. fechado. Inclusive, aproveitar a oportunidade de falar também das Meninas e a Travessia também, da Luísa Perim, que é um filme maravilhoso. Cadê o livro da Luísa? Tá aí? Ah, Luísa. Aqui, Vou ó. de canoa. Vou de Canoa, esse livro, gente. Aqui, Maravilhoso, ó. Maravilhoso maravilhoso. dela.
vocês tiverem a oportunidade, leia que vale muito a pena. Tá, mas antes vão lá assistir E até essa para travessia. valorizar os escritores nacionais, Sim, né? sim. Tem esse livro, O Voo de Canoa, da Luísa, que é muito bom. Tem o livro do Lulu, que é o Raiz, né, do Luciano Sim, Meneghello. sim. Tem o livro do Tem- Douglinhas. Tem o Arte que de você me Lemiar. passou, a arte de Lemiar. Maravilhoso. Você te passei o link para baixar a eu vou apostila. baixar. Ó, Né? Douglinhas é um também que é... Douglinhas bom, também, trazer ó. Tá ele... convidado, cara, ó. Tá aqui, aberto pra você. Esse livro a gente pede até para o pessoal ler lá antes do curso de Leme. O Douglas Maravilhoso. disponibilizou um link, tem uma apostila Maravilhoso. online. Se a pessoa não puder investir no livro, ou não tiver aquele tempo de esperar, eu acho que sai 20 e poucos reais. É. E você já baixa a apostila, vale super a Não, pena. Muito legal. Eu fiz ele começou com esse projeto, acho que 2018, pode ser, 2018, que é o CEM, né, que é o Centro de Treinamentos do Mar. Né, eu fui uma das primeiras lá, ele me convidou para participar da primeiro encontro, né, de pessoas que é onde ele ensinava, né, a navegação, a montar uma rota, como é que monta, como é que faz nó. Foi assim, um final de semana inteiro assim de imersão lá com o Douglinhas e com o Nossa, Tavo, né, legal, na hein? época. O Tavo Calfá também, que é super experiente do mar. Então foi incrível, eu aprendi muita coisa lá com o Douglinhas, essa época, Pô, né? que top. Deu uma situada assim na cabeça, assim, foi muito maneiro. Isso é muito E bom. Douglinhas... Já tem uma lista de pessoas aí Tem- a convidar, Nossa, você né, não para tem os noção próximos como essa lista é podcasts. grande. Tá? Você não tem noção como tem gente. A própria Luísa, eu já tive a oportunidade de conversar com A ela. Luísa tem muita história. Eu tenho muita vontade de trazer ela, eu sei que mas é muito mais difícil, né? Uma agenda mais complicada dela de trazer. Né? Mas eu já estou sabendo que ela já está animada para fazer uma outra Não, expedição. então, a gente vai fazer. Essa expedição, Nick, a gente fez em 2000, aquilo foi, acho que 2000, foi 2018. Foi o mesmo período que você fez foi no O mesmo Expedição ano. Bahia, Expedição né? Bahia. É, Até e- isso tem a coincidência de vocês duas. Não, aí 2018, Luísa me convidou, né, vamos fazer uma remadinha, Gabi, vamos. Remadinha. Vamos sair de Niterói e vamos até Ilha Grande. Vamos. Juntou, né, 12 mulheres, né, ela escolheu as mulheres que ela queria. A maioria foram lá da base dela, né, que é a Surf Roy, que é dela e do Fabinho Valongo, né, que é um maravilhoso também, que é outro para você trazer, que é o Tem muita gente para trazer. que é o eu que sei. é o que fez o que criou o RJ, né, o V1 RJ Sim, e que nós, motivou cara. agora você vê, a gente tem V1S, Tem. V1SP, vai ter o V1SC, que é de Santa Catarina, então ele é um cara assim incrível também, né? Top. Então aí a Luísa convidou, vamos fazer. Então foi assim, a gente saiu 5 horas da tarde, né, de Niterói, da praia de Itaipu, com aquele visual e tal. E eu nunca tinha remado à noite. Foi a minha primeira vez remando à noite. A gente passou 17 horas remando, né? Passando pelaquela Costa Verde, Sapo do 17 horas Mamanguá, remando, meu e Deus. vendo estrela cadente, estrela caindo no mar, aqueles plânctons. Foi uma loucura. Foi assim, eu brinco, foi um estalo na cabeça, sabe? Foi Aquele verde fluorescente no pé. foi, não. Mentira. Mas uma coisa de louco, uma coisa de louco. E aí o que eu estava falando da questão de travessias. São muitas conexões, são muitas histórias, são muitas dores ali que a gente passa junto a noite inteira remando. Aí tem umas que se machucam, outras têm que dobrar. E assim, foi lindo. A gente chegou na Praia de Abraão, né, que é uma vilazinha pequenininha de pescadores, aqueles lugares lindos, paradisíacos de Ilha Grande. Chegamos lá, fomos super recebidos pelo pessoal local. E, nossa, e aí dessa história, a Luísa criou um documentário, né, que são Mulheres e Travessias, está no YouTube. E a gente lançou, né, ela lançou na época também, inclusive, até para quem quisesse assistir o documentário, tinha que doar lenços, porque era uma campanha para o câncer de mama. Então, para as mulheres, né, usarem lenço e tal, e coisas perecíveis também, para ajudar outras instituições. Então, foi muito legal, foi muito legal. Aí, acho que no voo de canoa, não sei se essa história ela chegou a contar aí, mas a história dela sozinha, porque ela foi a primeira mulher, né, ela foi a primeira a fazer a travessia sozinha de Ocean 1. De Niterói Eu sou à Ilha fãzaço Grande. dela, eu acho ela muito corajosa. Essa também. história ela conta. Ela Essa conta. conta. Ela tem muita história, legal, muita história. Aí esse livro Voo de Canoa, né? Quem quiser é só entrar, ela tem tudo. Eu acho que ela vende em várias plataformas Sim, aí, sim. né? E Gabi aí- aqui, ó, esse livro aqui, ó, Não, Gabi, é parece esse. que... Esse aqui, ó, Gabi, gente, olha só. Esse cara aqui, cara, ele é um... É o Steve West. O Steve West, ele é um cara que faz, assim, muito material voltado. Ele é um
expert, né, de canoa, e todas as canoas, ele Não, conhece de tudo. de Ele mar. é um multiesporte também, Multiesporte, né? Um E ele, Walter cara, Leme. tem aqui, né, Ele é olha um aqui, australiano. ó. Olha Ah quem lá. tá no livro, gente, ó. Ele me convidou para Ter a participação especial. Ó, e tem até aqui, ó, Dedicatória. dedicatória. Que Esse aí eu dei chique. pra Regina. Que chique. Aí ele mandou, na época, uns 20 livros desse Tá em pra inglês mim, né? aqui, você tem que saber inglês pra ler, entendeu? É, tudo sobre técnica. Mas, ó, É tudo sobre fantástico, técnica né? de OC1. Aí ele tem. E tem de V1, Tem de né? V1, Tem de todos. tem de OC6, tem de, enfim, de stand-up. Esse cara é incrível. Muito bacana. E aí, até quando eu fui para a Austrália, né, o Mundial da Austrália em 2019, lá com a Vênus, aí eles estavam vendendo esse livro lá e eu mostrei para a mulher, e aí virei superstar. Ela ficava assim, superstar, superstar! Aí eu não saía lá, você imagina, né? A gente lá, brasileiro, que adora uma festa. Nossa, foi muito legal, foi muito legal. Que massa, gente. Essa é a Hurricane, ó. A Hurricane tá na capa aqui, ó. 10 quilos. Ah, tá ali no... Hoje deve ter até Passar ali menos, se no duvidar, telão né? agora. Assim, vamos aproveitar esse momento aí até pra gente colocar alguma coisa a mais, né? As considerações a mais para poder fazer. No caso, a Vênus já tem... A Vênus a gente patrocinadores. está com a Smile, né? Com a Gol. A Madeira Brava, maravilhoso. Os remos da Madeira Brava. Maravilhoso, são maravilhosos maravilhoso. mesmo. Tá com a gente. O Café Chiara, né? Que teve com a gente também aí. Café Chiara. Durante o ano inteiro. E eu falo O nosso também, amigo eu falo Trevelin. assim, que meu maior Trevelin. patrocínio é o meu trabalho, né? As joias Sim. começaram com isso, né? Que são A minha linha de fantásticas, joias é gente. meu patrocínio, né? Eu queria competir. E tem uma aqui, né, no livro, ó. Tem a do Tem livro, uma aí eu joia, trouxe ela, a original. Olha porque aqui, ó. Essa foi uma linha que eu Essa fiz joia aqui, ó, você do consegue botar Havaí. aqui, Ale? Eu tenho. Consegue fechar um pouquinho mais, Ale, pra mim aqui? A Nick tem um monte de Eu coisa. tenho essa. Aqui, ó, a original. fecha nela, Ó, a Saininha de original. violão na mão. Ó, a Original, ó. Que linda. É a mesma, Com o ukulele. é a mesma o que ela, ukulele, o ukulele. é a mesma que Luísa Perim usa, É. né? Chique demais. Que lindo. E aí ela foi feita um Muito capítulo linda, né? aí especial com a Muito minha linda. Havaiana A Lanai. Havaianazinha, né, de prata, isso aqui é de prata, gente. E aqui Com as tem a sainhas de sainha bonitinha, cordinha. de cordinha. Que legal. Né, e um Então, violão. foi uma... Essa Isso é um foi, violão, não? É um violão, é um violão ukulele. mesmo, ukulele. É. Essa foi da linha que eu fiz, né, pro Havaí, na época lá que eu Aham. lancei, né, em 2017. Eu fiz toda voltada pro Havaí, né, com Você vai estar no Brumeres. estadual expondo também, né? Vou estar lá. Vou estar lá competindo um monte de provas Que massa. e vou estar lá trabalhando. Quais provas você vai participar? Eu vou participar, né, minha primeira prova do dia no sábado, né, que é a OC6 Open com Vitória Vá. Vou estar lá Você sabe brigando que com tá o Nick. todo mundo brigando aí, porque você foi pro Vitória, foi pra outra escola aí, pra Trindade, se eu não me engano. Todo mundo querendo você um pouquinho. Nada, eu tô federada pelo Vitória Vá, né? Ah, esse você tá por ano. lá, que Tô legal. pela Vitória Vá. E o Trindade, assim, foi um convite de última hora aí do Thiago Tiagão, Barros, gente que boa. a vida inteira me chamou para fazer uma prova e nunca dava. E dessa vez ele me pegou no pulo também. Falou, vamos. Vocês vão de V3? Vamos não, de OC6 mista. Nossa, 6 mistos. Aí eu vou competir de manhã, né? 7 horas. Ó, eu tô sabendo que o Thiago tá treinando pra caramba, tá? Tá. O Thiago vai dar trabalho aí no V1. Tá? Vai. Então, assim, eu faço no sábado 2 provas, a feminina Open e a mista Open. E no domingo, né, tem a minha prova de individual, de OC1, que é de manhã, e depois tem a prova de OC2 mista, que é com o Lucas Trivelin. Ah, Meu que parceirão Lucas, aí, fera, meu gente amigo. boa. É Lucas que é do café também, né? É. É o dono do café, é o homem do café. É, o homem do café. E é isso aí, gente. Foi maravilhoso, né? Eu quero dar um presente para vocês, posso dar? Ai, que maravilha. Eu não sabia que o Davi ia estar aqui. Oh, meu Deus, pra mim também. Chique. E eu não sei se eu troquei. Peraí. Ah, não, tá Aí. certo. Obrigada. Gente, que chique, tá vendo? Isso é um presente. Olha, o bonezinho da Ah, banana Vênus. Uau. Que chique. Obrigada. Ó, eu vou usar isso aqui amanhã na prova, é capaz até de eu ganhar, tá, gente? Só por usar, viu? Legal, obrigada. E você vai participar de que Obrigada. prova? Eu Nick, vou na fala pra Open mim. feminina. Com as Com a meninas. Caroa, com a equipe lá Só da fera. a Leoa. O time dela tá Cara, forte. esse time tá bem cotado. Eu time assim, dela da minha. tá forte. A gente ouviu algumas pessoas aí no Burburinho, fizeram até alguns vídeos aí dando alguns tipos de palpites, né? Mas eu acredito que essa canoa é mais forte. Eu sou o contrário a eles lá, eu penso que a de vocês
Vamos fazer frente. Então, eu não conheço as outras canoas, né? Assim, conheço algumas atletas. Não, tem umas assim, equipes individualmente. muito boas, tem umas tem equipes muito boas. Não consigo nem assim opinar muito. Vai Não, ser mas a equipe dela tá forte. Tá muito é a primeira forte. vez Mas a minha competindo aqui no também, a estadual. minha tá muito forte. Tem várias equipes fortes, Não, mas né? vocês não são a mesma categoria, não. Somos da Ah, Open? É. Somos. Ah, você falou na Open. Vamos na Open. Vamos estar brigando Ah, é dentro da água. verdade, não. Então é pauleira, vai ser. Nunca remei com as meninas, vai ser como a Gabi falou ali, as experiências dela, né? Com a Não, equipe eles falaram que feminina, a gente você, vai se encontrar e a sua canoa entrar. é mais, a sua canoa que vai ganhar, não é isso? Ah, O é? palpite dele, Não, foi? não tô sabendo. Você não chegou a ver, não, né? Não. Eu não tô ainda nos grupos daqui, meu primeiro estadual, capixaba. Não, eu não tô em grupo nenhum. Eu não gosto de grupo, aí eu não tô sabendo Sério? dessas... Mas então, dessas- vou fazer essa Open, né, no time da Leoa. E vou... Leoa tem muita experiência, né? E as meninas também são muito Sim. fortes. Ah, todas só mulher elas. forte. Júlia Gravatar. Júlia, que é Simone, show. Acho que Larissa, Manaíra, né? Simone, a Larissa, Maná, muito fera. sim, sim. É, não, só A Simone que fortona. rema lá junto com a Letícia Polonini, né? Ela... Ah, tá. E vou fazer o leme de uma equipe estreante do Almar, a equipe do Tato. Ah, Tata é fera. Eu gosto muito daquela escola. Aí vou sabia, fazer as gente? duas provas, né? Vou fazer a Open no feminino, depois a estreante. Aí eu tô, olha, se aparecer uma vaga na mista, eu quero também. Não me inscrevi, mas já me arrependi. Sério, Poxa. porque você só vai poder estar aí amanhã, né? Logo depois das provas, eu volto para Salvador, porque domingo eu tenho um treinamento corporativo. Ah, sei. A gente faz muito treinamento para empresas, usando a Ah, canoa. sim, sim. Então, era uma coisa Você que tem já que tá estava lá, não tem jeito, agendada. né? Aí Então vai ser termina aquela aqui e já passagem volto para rápida, Salvador. né? Quase um bate-volta, infelizmente, porque eu adoro vir para Vitória. Ai, queria que ela tivesse aí semana que vem também, mas ela não vai Pois estar. é, a volta à ilha vai ser Semana que vem massa, vamos né? fazer a volta à ilha. Eu Isso é conversei com a maneiro. Gabi, mas em 2 finais de semana seguidos, longe da base, fica mais Eu tentei difícil, né? até trazer o Castiglione aqui para poder fazer isso, mas ele não me respondeu. Né? Eu queria muito fazer uma matéria para ele, né, falando sobre a Volta à Ilha, que tem uma Inclusive, história. eu acho que a inscrição do Volta à Ilha vai até agora, dia 31. Né? E ele é um torneio, assim, muito Eu acho histórico, super desafiadora a muito, Volta já à tem Ilha. bastante tempo, todo mundo conhece, sempre vem gente de fora. É legal isso, de você ter Ele é as muito várias legal. modalidades, todas Tem juntas. todas as modalidades. Sim, é. sim. Ano passado Eu foi já muito fiz, eu já bacana. fiz de AC1, já fiz de missa, já fiz de... E é um desafio, né? Eu É acho um desafio. super desafio, é uma prova dura, né? Sim, Porque é um sim. mar grande, Eu depois quero fazer, você pega eu o quero canal. mesmo fazer. Então, assim, são 31 quilômetros, quase 32 quilômetros, né? Direto, né? Você não reveza, não tem revezamento. Muito braço e muita técnica Muita também, né? Porque estratégia, você pega é. condições ali E é um muito mesclado diferentes. também, né? Que você vai exatamente. pegar, exatamente, você pega o rio, né? Pega o uma água rio, mais pesada, Aí você pega tem, um aí você marzão. desce, tem que ter a muda. leitura ali de correnteza no canal, Exatamente. saber? O canal é cheio de mistérios, Com né? certeza. Então, quem é daqui principalmente sabe, né? Eu acho uma prova de muita estratégia. Muito. Total, bem estratégico. Mas vai ser muito legal, vai ter muita Vai, inscrição aí, se vai. Deus quiser. E esse estadual bateu recorde, né? Esse estadual bateu recorde Bateu recorde de de inscritos. inscritos. E foram mais de 500 pessoas. Foram 500, né? acho que foi 530 ou 580, foi uma coisa assim. Foi. Mas está muito bem organizado, Tá. né? O É, ano o passado Uli teve tá uma lá na referência, frente, o Uli né? tá fera. A Regina, né, tá como Regina, vice-presidente. vice-presidente. Tem uma equipe boa, né, aí trabalhando, Sim, que sim. já veio assim desde do Exatamente, Jefinho, é um trabalho de continuidade. Jefinho puxou, né, levou o nível, acho que Sim. muito, não participava aqui. O Jota, antes. que fazia parte do passado, que também faz parte hoje, né? Mas que O Jota é o que né, cria tem a mão dele em muita coisa ali também. tem uma equipe Mas, muito boa e muito muito boa. dedicada. Sim, a expectativa é muito grande. Vai ser lindo, vai ser uma festa linda. É, show de bola. Tô doido para fazer. Vai ser minha primeira, então assim, eu tô... Primeira prova? Vai, cara, eu tô assim, ó. Você tem noção, vai chegando a hora. Você vai em qual? Eu vou categoria? na mista 50 mais, Aham. né? Que é uma prova mais tranquila, assim, mas... Mais ou menos. A mista? A mista só tem A 4. mista, você acha tranquila? Não, que eu digo assim, só tem 4. Não, né? mas peraí. Em quantidade, eu falo. 4 em que categoria? Na mista é OC6. Não, 50 mas é mais. 50. Mas você sabe que larga todo mundo junto. A largada é junto. Junto com as outras, com a Com Open e todas tudo. as categorias. É a maior Só não largada. quero pagar mico, gente. Entendeu? Chegar no tempo, eu não ligo assim, em termos de resultado. É claro que eu não espero nada disso. Tô começando, tô rimando. V1 também que eu vou, né? Muito Vou na legal. V1 para iniciantes. Né? E eu sei que só tem fera ali. A maioria não é iniciante nada. Eu que sou, tem 4 meses só que tô remando de V1.
Vai ser difícil. Mas é isso aí, gente. Ó, queria agradecer, ó, vocês estão vendo aqui, ó, obrigado pelo presente, eu adorei. Prazer. Tá, queria agradecer a meu amigo aqui, o Felipe Vila, que arrebentou nesse violão maravilhoso. Eu que agradeço. Qualquer coisa, quem quiser mais informações, conhecer meu trabalho, agenda de show. Se não esquecer que dia 8 agora, lá na guarderia, do lado lá da nossa base, né, da base de Exatamente todo ali mundo, onde tem as canoas né, estacionadinhas ali. ele vai estar ali do lado da fazendo... quadra de basquete da Praça da Ciência, dia 8 de junho. Meu aniversário é dia 9, mas cai na segunda. Sim, e dia aí eu 8 vai estar aproveitei todo o mundo dia, lá. Show. dia 8, a partir das 11 horas da manhã. Isso aí. Tarde inteira, confraternização artística. Que massa, que show. Gente, agradecer a todos os nossos patrocinadores que vocês conhecem aí, que passa direto, né? Esses maravilhosos suplementos aqui, dá vontade de levar tudo para poder tomar antes da competição. Vai ficar bem turbinado. Da Asterix. E é isso aí, gente. Obrigado a todos aí pela participação. Eu sei que foi pouco, né? A gente queria mais, mas já zerou até o cronômetro aqui, né? De tão bom. E não chegamos a fazer nem a metade das perguntas que eu tinha para eles. É parte 1. Muito É a bom. parte 1. É isso aí, é a parte 1. Vai Vou ter ter a que parte voltar a 2. Vitória. Vai ter que voltar, vai ter Nick. que Vai ter que voltar. voltar. Isso aí, gente. bom. Obrigado, hein? Tudo de Valeu. bom e um abraço.